Olá, o programa 40 Minutos está no ar, aqui pela sua Foz TV. Hoje realizando um programa especial sobre o referendo, um momento histórico que poderá mudar o rumo do país. Nosso entrevistado de hoje é o delegado Davi Passerino, professor de Direito Penal da CESU Foz. Contamos também com a participação especial dos acadêmicos do 6º período da UDC. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem, é uma satisfação participar. Também. Eu gostaria que o senhor começasse falando se o senhor é a favor ou contra a proibição de armas no país. Olha, eu sou contra a proibição de armas, mas a favor de que continue a campanha do desarmamento. Eu vejo que se aprovado, ou seja, não aprovado a proibição de armas no Brasil, nada impede que se continue havendo uma campanha de desarmamento, buscando que a população entregue armas que não estejam legalizadas, não estejam registradas, entregue de forma espontânea, de forma voluntária, e até mesmo com a possibilidade de continuar ainda se premiando essa entrega. Eu vejo, acredito que, sou da opinião, que o ideal é que não tenhamos armas, mas não acho certo, não acho justo que se proíba o cidadão do direito de tê-la se quiser. Sim, aí está colocando em risco o direito de defesa do cidadão, e eu lhe pergunto o seguinte: se aprovado, será que o Estado vai indenizar as pessoas que tiverem problemas com o bandido? Não, acredito que não. E também não acredito na aprovação. Pelo que eu tenho visto, esse referendo, ele aconteceu ele, apesar de previsto na Lei 10.826 de 2003, decidiu-se fazê-lo a questão de poucos dias, questão de meses. E em questão de 20 dias, iniciou-se a campanha, vindo de uma crise que passava o governo federal, que desviou a atenção desse debate, que eu acho que deveria ser mais amplo, né? E isso assustou a população. A população não sentiu-se preparada para, em poucos dias, ter que decidir isto. Então, eu acredito que deve-se manter o direito do cidadão, aquele que se acha preparado a ter uma arma de fogo, aquele que saiba manusear uma arma de fogo, saiba que uma arma de fogo precisa de manutenção, ela precisa de limpeza, precisa de lubrificação, ela precisa de cuidados para guardá-la e para usá-la. Mas também vejo que, e acredito que muitas pessoas devem ter em seus lares ainda armas de fogo, que, por exemplo, receberam de pai para filho, e que não desejam continuar com essa arma. Então, que o Estado continue expondo, através de uma campanha, que a arma de fogo é perigosa, né? Que procure-se mostrar à população os riscos que uma arma de fogo pode oferecer e que se procure continuar desarmamento, mas não de uma forma imposta, de uma forma que o cidadão possa fazer isso espontaneamente. Sim. E o senhor não acha que a pergunta, como foi colocada, porque ela tem ali a proibição é um não. O senhor não acha que ela foi mal formulada, principalmente para o público que não é muito politizado ou não tem muito conhecimento? Olha, a pergunta é: você é a favor da proibição de armas, proibição do comércio de armas e munição no país? Se você é a favor, a resposta é sim. Se você é contra, a resposta é não. É lógico que, como eu disse, o que leva, por exemplo, você a perguntar isso é a pergunta que todos devem estar fazendo nas ruas. Sim. Se todos estão fazendo essa pergunta, é porque nem todos ainda estão se sentindo devidamente esclarecidos para responder essa pergunta. Sim. Então é aquilo que eu falei no início. O tempo é curto, o tempo foi curto, será curto, né? Sim. E a reação imediata, quando se há um tempo curto, qual que é? Não queremos mudanças, fique como está. Né? Então, pelo que eu tenho visto da maioria da população, diante do receio do que possa acontecer, é que fique como está, não há que mudar. Então, continua, né? Vamos votar não, continua, vai o comércio normal, né? Mas ainda vejo que talvez a maioria da população ainda veja que merece receber maior esclarecimento por parte do governo, o governo no sentido amplo, aí eu digo, né? Sim. Esclarecimento, né? E talvez futuramente a gente possa voltar a discutir esse assunto e depois logicamente que o Estado, e quando eu digo Estado aí,
Estado em sentido amplo, em todas as suas esferas, como Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, em todos os seus níveis, federal, estadual, municipal, dê efetivamente à população condições mínimas de segurança, né, para que ela possa sentir-se confiante para apreciar qualquer proposta que venha desse governo. É porque se o governo tirar o seu direito de defesa, será que a polícia tem condições de defender o cidadão? E principalmente hoje já está acontecendo isso. Qual seria a sua análise? Olha, eu vejo que a polícia ela não é onipresente, né? Sim. Ela não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Onipresença é só Deus. Eu vejo que a polícia tem dificuldades, mas dificuldades que, a meu ver, são históricas dentro dela. Como toda ação estatal, ela é falha, de um certo modo, e isso é histórico no Brasil. O que nós temos que buscar, né? E acredito que serão respostas que não virão a curto prazo, a médio e longo prazo, é ampliar essa ação do Estado em todos os campos que ele pode atuar para se diminuir a criminalidade, como diminuindo as desigualdades sociais, dando à população condições de ter emprego, reajustando a família, né? Dando condições de saúde, educação e, consequentemente, eu acho que segurança pública vai ser um resultado de tudo isso. Sim, o delegado Davi, parece que temos um acadêmico que gostaria de fazer uma pergunta. Boa noite, doutor. Sou Sérgio, sexto período de jornalismo. A gente percebe na rua, enfim, em todos os cantos, que as pessoas parece que vão votar pelo não, a maioria, a não a proibição. Só que a gente percebe também que as pessoas estão desinformadas quanto a possibilidade de ter ou não uma arma depois registrada. Eu queria que o senhor esclarecesse para o telespectador quais os critérios que o cidadão deve ter para possuir uma arma, caso seja vencido a não proibição de armas no país. Olha, Sérgio, boa noite. Quanto à sua pergunta, realmente eu concordo com isso, que realmente a população ela está, sim, receosa, né? Acho que ela sentiu-se pega de surpresa. E quanto à possibilidade do cidadão em ter uma arma, eu acho que a lei está colocando que vão ter que ter critérios rígidos para a pessoa ter uma arma, né? Ela vai ter que provar a primeira necessidade, ela vai ter que primeiro demonstrar capacidade para poder utilizar essa arma, né? As taxas para se registrar uma arma e possivelmente ter o porte também serão taxas que terão valores assim que não permitirá a qualquer pessoa, né? Então, entende? E eu acho que é muito certo que se tenha rigor nisso. Eu acho que o Estado deve impor rigor. Se o cidadão quiser ter arma, que ele tenha que realmente demonstrar a necessidade de ter arma, que ele demonstre que ele tem capacidade física, capacidade psicológica, né? Que eu acho que o controle emocional para quem usa uma arma é fundamental, mesmo porque um dos bons tópicos do desarmamento é tentar diminuir os crimes de ímpeto, que são aqueles que as pessoas cometem impulsivamente, né? Por exemplo, brigas familiares, brigas de trânsito, brigas em bares, né? Depois que o cidadão ingeriu bebidas alcoólicas. Então, esse é o aspecto positivo de desarmar a população. O aspecto negativo é deixar o cidadão à mercê do bandido, com a certeza que o bandido passa a ter e que o cidadão não vai ter arma. Então, esse é o aspecto negativo. Tá? Mas eu vejo que a lei, desse ponto, ela estabelece rigor, né? Que o cidadão passe, né, por testes para que possa ter arma, e acho que isso é certo, é correto. Doutor, houve um período de... Está satisfeito? Tá. Houve um período de desarmamento que já iniciou, né, com a campanha do desarmamento que é espontânea pelo público, em troca de um pagamento. Sim. De lá para cá, o senhor está há 5 anos em Foz do Iguaçu. Certo. O senhor sentiu que houve alguma forma positiva com essa campanha aqui na região? Olha, depois que teve a edição dessa Lei 10.826, o que eu percebi é que nós passamos a apreender mais armas. Certo. Passamos a receber tanto armas de forma espontânea, como passamos também a autuar em flagrante pessoas com arma com maior frequência. E eu acredito que isso já está diminuindo. Agora, Foz do Iguaçu é uma cidade atípica. Nós estamos numa região de fronteira. Nós estamos do lado do Paraguai. Como todos sabem, o Paraguai é um país que vende arma e munição livremente.
Nós temos o caso, por exemplo, que a Taurus no Brasil, que é a nossa maior fabricante de armas e a terceira do mundo, e que fornece cerca de 20% do mercado norte-americano, comprometeu-se com o governo brasileiro a não vender armas para o Paraguai. Mas o que ocorre? Acaba se vendendo armas para os Estados Unidos e os paraguaios vão lá e trazem essas armas dos Estados Unidos para o Paraguai e elas voltam novamente para o Brasil. E o que nós sabemos o quê? Que na nossa fronteira não há o rigor necessário para que se impeça a entrada de armas, né? Nós sabemos que por mais consistente que seja a fiscalização na nossa ponte internacional da amizade, nós temos uma vasta área no rio que os barcos ali atravessam e não há fiscalização que consiga coibir 24 horas por dia essa possibilidade de entrada de armas de fogo, que entram de todos os calibres, munições, e a entrada é Foz do Iguaçu. E daqui vai para todo o país. Além do que, isso é o que nós sentimos em Foz, mas nós temos ainda também aumentar a fiscalização nos nossos portos, que a nossa costa marítima vem em navios e não há o rigor também necessário nessa fiscalização de armas que vêm contrabandeadas para o Brasil através também da nossa costa marítima. Sim. Tem mais alguém que gostaria de fazer uma pergunta? Boa noite, doutor. Éder Freitas, Sexto Jornalismo. Eu queria saber, na opinião do senhor, se o bandido pensaria duas vezes se soubesse que a suposta vítima portasse uma arma. E também se entre uma pessoa armada e a outra sem arma, na sua opinião, no caso de uma ação do marginal, qual das duas teria maior probabilidade de sair ilesa? Boa pergunta, Éder. A primeira, o bandido, eu sinto, pelo contato que eu tenho quando converso com eles, é que ele sempre procura o caminho mais fácil. O caminho mais fácil. Quer dizer, ele vai entrar na casa que tiver mais desprotegida. Ele vai atacar o cidadão que tiver mais vulnerável. Inclusive, eles escolhem, geralmente, pessoas que têm uma menor possibilidade de reagir. Certo? Então, respondendo essa tua pergunta, eu acho que a prevenção, né, é o caminho para se evitar crimes. O cuidado que eu tomo na minha vida particular, familiar, é prevenir. Então eu acho que, lógico, o bandido sabendo que o cidadão vai ter uma arma dentro de casa e sabendo que o vizinho do lado não vai ter, ele vai, lógico, se ele souber, né, estando ciente disso, ele vai preferir entrar no lugar, vai tentar assaltar a pessoa que não tem. Por isso que eu acho que é direito a pessoa ter a possibilidade de ter uma arma, mesmo porque isso vai inibir essa ação marginal. E quanto à segunda pergunta, aí eu já penso o contrário. Eu acho que o fato do cidadão estar com a arma não vai lhe dar a garantia de que ele vai ter uma melhor defesa, uma melhor reação quando ele for abordado por um marginal. Mesmo porque eu aconselho vocês, né, e tomaria essa atitude também, se abordado por um marginal. Pego de surpresa, jamais reagir. Entendeu? Então a arma daí não vai ajudar. A arma é um fator de surpresa. Se você for surpreendido, não adianta reagir, porque ele já te surpreendeu. Você já se tornou a vítima dele. Como vai desencadear a ação? Fatalmente, se houver uma reação, é que eu acho que daí a vítima que tiver a arma vai estar mais propensa a ter um mal, sofrer um mal maior. Enquanto que aquela que não reagir, aquela que simplesmente dizer para ele, olha, não me faça nada de mal, meus pertences estão aqui, você pode levar e só não quero que me faça nada de mal. Eu acho que então aí, no caso, o cidadão que não tiver com a arma, ele tem maior possibilidade de sair-se bem diante de uma ação em que for surpreendido. Tá aí, nós tivemos uma resposta bastante esclarecedora, mas nós vamos agora para o intervalo comercial e voltaremos daqui a pouco. Olá, o programa 40 Minutos está de volta agora com seu segundo e último bloco. Hoje, realizando um programa especial sobre o referendo, um momento histórico que poderá mudar o rumo do país. Estamos entrevistando o delegado Davi Passerino. Doutor, nós temos percebido muitas reportagens em que o crime organizado está usando armamento do Exército também, tá? E da polícia, isso tem sido constatado. Num caso que nem esse do referendo, não abriria margem para também, então, desarmar as Forças Armadas, já que a população, essa semana, o próprio ministro da Justiça declarou na TV que eles estão tentando desarmar a população
por causa dos acidentes, não é por causa do bandido. O objetivo não é desarmar o bandido. Então, traçando um paralelo, já que o crime organizado está usando arma da polícia e também das Forças Armadas, não seria o caso também de desarmar esse pessoal? Não, veja bem, olha, o crime organizado, ele está se utilizando um armamento pesado, moderno, de alto calibre. Estão utilizando pistolas 9mm, fuzis, metralhadoras, pistolas 45. E essas armas não que sejam, pode até haver casos isolados, talvez de desvio de arsenal Sim. do Exército, às vezes uma arma ou outra de um policial que tem uma arma subtraída, como eu já vi casos, né? Como vítima também num crime, tá? Mas isso não é uma regra geral. Sim. O grande, o grosso dessas armas que estão nas mãos dos marginais, elas estão vindo por contrabando. É aquilo que eu falei. É o cuidado com as nossas fronteiras, de forma contundente, de forma efetiva, um rigor, né? Nessa fiscalização de fronteira, e nos nossos portos. Eu acho que essas armas são de fabricação estrangeira. A maioria Sim. são alemãs, israelenses, produzidas nos Estados Unidos, austríacas. Essas armas que são encontradas de grosso calibre, que estão sendo hoje apreendidas com traficantes nos grandes centros e até aqui em Foz, essas armas vêm do exterior. Essas não são armas fabricadas no Brasil. Sim, e no caso se for aprovada a proibição de uso de armas, não vai valorizar mais ainda como se fosse o uso de tóxicos, esse tipo de drogas, vai valorizar ainda mais no câmbio negro? Agora eu entendi sua pergunta. A possibilidade de aumentar um desvio de armas, Isso. por exemplo, se tivemos casos isolados no Exército, por exemplo, que armas foram desviadas, né, do arsenal do Exército, se isso pode aumentar, né, esse câmbio negro, esse mercado paralelo, né, Exato. aumentando o desvio de conduta dentro do Exército e das corporações policiais, Isso. pode. É uma possibilidade. Sim. Tá? Mas toda possibilidade vai se combater como? Com uma ação efetiva. Sim. Uma ação efetiva daí do Exército, do governo, dos governos, né? Em fiscalizar o seu aparato de pessoas que trabalham para ele, fiscalizar o seu arsenal, né? Sim. O que ele tem para o seu uso, à disposição dos seus homens, né? Mas que é uma consequência que pode vir a ter de aumentar, de valorização, né? De se tornar, digamos assim, um atrativo para aquele soldado que está lá servindo no Exército, para aquele policial que está lá vivendo com o seu minguado salário, pode, é possível. E para o próprio marginal, né? E para o marginal talvez se torne até mais fácil, né? Sim. Porque talvez ele passe a ter, de uma forma mais perto, tudo que ele deseja, ou seja, esse armamento, né? E daí passa a ter um maior contato com aquelas pessoas que teriam que reprimi-lo. Certo. Nós temos mais uma pergunta agora de um acadêmico. Pode falar quem gostaria? Boa noite, doutor Davi. Meu nome é Maria. Eu gostaria de saber se, no caso, o sim vencesse. E falando mais direcionado para a fronteira. Como é que eu falo? O transporte? O tráfico de armas Sim. do Paraguai para o Brasil. Ele seria mais intenso, assim, pelos rios. Daí, como o senhor disse, a polícia não é onipresente. Como seria feito para, ao mesmo tempo, coibir essa ação e cuidar, no caso, dos outros pontos da cidade, que diante disso estariam os marginais estariam fortemente armados, munidos de todo tipo de arma que viriam no Paraguai. E como a polícia agiria, no caso, assim, porque ela não é onipresente, ela teria que, no caso, seria um caos na cidade. Daí como seriam divididas as tarefas e a ação da polícia nesse caso? Bom, Maria, se eu entendi sua pergunta, você está querendo saber se o sim for vencedor no referendo e for aprovado o comércio de armas e munições, que restará somente o Paraguai como entrada de armas aqui para os criminosos de Foz do Iguaçu, correto? Bom,
Eu acredito que atualmente, né, as armas que nós aprendemos aqui com a maioria dos marginais já vêm do Paraguai. Eu acredito com isso. Bom, a respeito da fiscalização dessas armas chegarem até a Foz do Iguaçu, né, vindo do país vizinho para cá, né, existem as possibilidades. Elas podem estar vindo pela ponte, elas podem estar vindo pelo rio, né, podem estar vindo pelo lago, né. Aí já é uma questão de competência. A competência para a nossa faixa territorial de fronteira é uma competência da Polícia Federal. Tá? Então, por exemplo, um órgão do qual eu faço parte, a Polícia Civil, ela não tem, por atribuição legislativa de lei da Constituição Federal, ela não tem a competência, a incumbência de fazer essa fiscalização de fronteira. Isso é uma área restrita a órgãos federais. Tanto que ali na ponte nós só temos Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal. Os órgãos do Estado, do município, não têm essa atribuição nessa área de fronteira, seja na ponte e no rio. Teria que ter por parte desses órgãos do governo federal uma maior fiscalização, né? E por que não? Muito se comenta aqui em Foz do Iguaçu, por que não colocar o Exército para ajudar nessa fiscalização na fronteira, né? No lago, no rio, ao longo do rio Paraná, ali entre Itaipu e o Marco das Três Fronteiras, dia e noite, né? Nas barrancas, né? Por que não se colocar? É uma questão que tem que ser levada. A população de Foz sempre discute isso, a gente sempre vê a imprensa noticiando essa possibilidade, sempre vê as lideranças locais da cidade reclamarem por isso, né? Então, aí que eu tenho que dizer é uma questão de atribuição legislativa. Por isso que quando eu digo que todo o Estado está comprometido em todos os níveis, está inclusive na questão legislativa, não só a nível do Poder Executivo. Tá? Parece que nós temos mais um acadêmico que gostaria de fazer uma pergunta. Delegado Davi, eu me chamo Henrique e gostaria de saber como é que fica a situação das empresas de segurança, em termos de monitoramento, deslocamento. Normalmente elas trabalham na parte de condomínios, de empresas, em diversos locais. Como é que ficaria a situação deles? Diante do quê? Diante do sim? Na hipótese do sim vencer. Na hipótese do sim. Aí existe o sim e o não, né? Você está dizendo a pergunta na hipótese de ser proibido. Positivo. O comércio de armas e munições. Bom, veja bem, essas empresas de vigilância privada, elas são fiscalizadas também por atribuição legislativa pela Polícia Federal. Tá? Então, a Polícia Federal que fiscaliza todas essas empresas. A Polícia Civil, por exemplo, não tem nenhum controle sobre elas, sobre a quantidade de homens, sobre o treinamento de homens que eles têm, quantidade de armas, quantidade de munições, de onde eles adquirem, né? Quantidade de munições que eles estão utilizando, que eles efetivamente usam, né? E passam a ter que comprar. Então, mas veja bem, a Constituição Federal e essa Lei 10.826, ela ainda vai preservar que certos órgãos, né? Como eu disse, possam continuar tendo a utilização de armas, né? Agora, quanto ao controle, à fiscalização, vai continuar sendo desse órgão do governo federal. Positivo, obrigado. Doutor, traçando uma analogia dos acidentes de automóvel com arma, analisando assim, se o objetivo é desarmar a população por causa de acidentes, o número de acidentes com veículos no país é intenso, é igual a uma guerra civil. Não seria o caso agora, né? É uma resposta opinativa. Como que o senhor avalia isso, se chegassem a querer também cortar o número de veículos no país, traçando uma analogia com isso, com o desarmamento, no caso de tirar a arma das pessoas? Tirar o veículo, por exemplo? Proibir, restringir. Não seria o caso de restringir o uso de veículo, porque já que o objetivo é evitar acidentes? Não, olha, eu vejo que nenhuma hipótese deveria restringir o uso de veículos, como proibir a aquisição de armas, que eu acho que o melhor caminho ainda é a conscientização.
Claro. São campanhas educativas. Sim. É conscientizar a população que o automóvel, ele também é um instrumento que provoca mortes. É uma arma. Mal utilizado de forma indevida, né? Quantas pessoas não matam pessoas aí dirigindo embriagado, né? Quantas pessoas não dirigem com excesso de velocidade, que não dirigem de forma imprudente, tá? Então, e a arma é o mesmo caminho. Quantas pessoas não vão utilizar a arma de uma forma impulsiva, né? Desproporcional, às vezes, à ofensa que está recebendo, né? Fazendo uso de bebida alcoólica, de qualquer tipo de droga, né? Às vezes de uma desavença familiar. Então eu acho que o caminho, tanto para a gente diminuir o número de mortes em acidentes automobilísticos, como diminuir o número de mortes com o uso indevido de arma de fogo, são campanhas educativas, conscientização da população, esclarecer o cidadão, porque nem todo cidadão está devidamente esclarecido, bem esclarecido, né? Nós temos uma grande fatia da população que carece de informações, carece às vezes de valores morais, familiares, religiosos, e às vezes passa por dificuldades e se desajustam. Então eu acho que o caminho são campanhas educativas, campanhas de conscientização, de prevenção, né? Orientando o cidadão como deve ser utilizado o veículo, que o veículo é para ser útil, né? Deve ser um bem, um objeto útil para facilitar a vida do cidadão, como também a arma de fogo pode ser simplesmente um objeto somente de defesa, e não para que tenha uso indevido, tanto do automóvel, nas circunstâncias que a gente vê muitas pessoas morrerem, como da arma de fogo, que também a gente vê muitas situações estúpidas de pessoas que morrem pelo uso indevido de arma de fogo. É exatamente isso que eu estava tentando falar. É sobre que depois de aprovado, se for aprovado, a retirada da defesa da pessoa, a retirada da arma, depois poderia então se pedir a retirada dos veículos das pessoas, porque também não deixa de ser uma arma. Agora nós temos mais um acadêmico que gostaria de fazer uma pergunta. Doutor Davi, aproveitando também a sua experiência como professor universitário, no curso de Direito também, hoje se o cidadão for pego com uma arma de fogo, ele é preso, perfeito, condenado também, que é uma pena sobre isso. Caso o referendo, o não vença, ele passa a ter direito dentro, como o senhor já explicou, de algumas normas que serão estabelecidas. O que acontece com esse sujeito que foi preso agora, nesse momento foi condenado? Ele passa a ter direito de liberdade depois de aprovada essa lei? Não, veja bem, o referendo é a resposta, sim ou não, apenas a uma pergunta. Se você é a favor ou contra, né, o comércio de armas de fogo e munição no Brasil. Tá? Comércio. Continuar se vendendo arma e munição. Veja bem, os crimes relacionados à arma de fogo, os crimes de posse de arma de fogo, os crimes de porte ilegal de arma de fogo, quando o cidadão é encontrado fora de casa com a arma, quando ele está com uma arma de calibre proibido, arma com numeração suprimida, arma adulterada, os crimes, no que tange aos crimes, não vai mudar nada. Os artigos que estão ali, o artigo 12 e seguintes da Lei 10.826, que estabelece os crimes e as penas relacionadas às armas de fogo, vão continuar ali, não vai se alterar nada. Quanto ao cidadão ser condenado, o cumprimento da pena, isso aí não vai se alterar nada. Nada. O que vai está se colocando em discussão no referendo é simplesmente isso, o comércio. Vai se proibir ou vai se continuar permitindo o comércio de armas de fogo e munição? O nosso programa está chegando ao final, infelizmente. Se o senhor gostaria de deixar alguma mensagem a essa população que está para participar desse momento histórico no país, que poderá mudar o rumo da nação. Olha, eu, como mensagem final, dizer que quanto mais a gente restringir direitos, mais eu acho que a gente vai estar atingindo o cidadão. Então eu acho que o direito do cidadão tem que ser respeitado. Mas, como eu disse inicialmente, eu acho que se o não vença, continue se permitindo o comércio de armas de fogo e munição, nada vai impedir que o governo federal, se quiser, continue uma campanha de desarmamento, buscando esclarecer, né, a população dos riscos que uma arma de fogo oferece, no seu cuidado, na sua guarda, no seu manuseio, né? E nada impede que o governo continue
buscando que as pessoas se desarmem de forma espontânea, de forma voluntária. Ou seja, que aqueles que quiserem entregar suas armas, ou armas que tenham, que não estejam legalizadas, que não queiram recadastrar, não queiram fazer o cadastramento, que o façam, né? Ainda até mediante a possibilidade do prêmio que estavam dando para as pessoas que entregassem suas armas. Eu acho que a arma de fogo é um instrumento perigosíssimo. Não aconselho ninguém a achar que se de repente o referendo venceu ou não, que todos resolvam achar que devo se armar e ter uma arma dentro de casa e vou usar a arma em qualquer hipótese. Não, não faço isso. Isso não é bom, tá? Mas eu acho, aquele que tiver, que já tem o preparo, que tem treinamento, sabe lidar, eu acho que o direito dele deve ser preservado. E aqueles que queiram adquirir isso, também deve ser preservado. Mas eu acho que ainda o melhor caminho porque mesmo que a grande maioria da população não sabe lidar com arma de fogo, eu acho que o melhor caminho é o desarmamento, mas de forma voluntária e espontânea. Delegado, agradeço a participação em nosso programa, agradeço também aos acadêmicos do 6º período de jornalismo da UDC. O nosso programa termina aqui e não esqueça, no dia do referendo, escolher bem, pelo sim ou pelo não. Muito obrigado.